a Armênia surgiu e prosperou entre o Cáucaso Meridional, o Planalto Iraniano e a Ásia Menor, e por longos períodos de sua história foi ocupada por persas, romanos, árabes, bizantinos, mongóis e turcos. Com a ascensão de Tigranes ao poder, iniciou-se uma era de esplendor. Durante seu reinado, o território armênio se expandiu do Mar Cáspio até o Mediterrâneo e o Egito. 5 séculos depois, a criação do alfabeto armênio impulsionou a produção de uma rica coleção de manuscritos e pergaminhos. As deportações e os massacres perpetrados pelo Império Otomano resultaram no genocídio armênio, no qual aproximadamente 1,5 milhão de armênios foram mortos, um trauma que marca a nação e a diáspora armênia até hoje. O extermínio da população armênia teve início em 1914, mas a situação se agravou drasticamente a partir de 24 de abril de 1915, quando centenas de intelectuais armênios foram presos e executados. Na segunda fase do massacre, jovens armênios foram recrutados para o exército turco, apenas para serem posteriormente exterminados por seus próprios companheiros de tropa. Na etapa final, mulheres, crianças e idosos foram deportados para campos de concentração em desertos áridos da Síria e Mesopotâmia. Aqueles que não foram mortos na própria Armênia padeceram com a fome, a sede e a epidemia de doenças. Muitos dos sobreviventes foram forçados a se converter ao islamismo, e as crianças que sobreviveram foram separadas de suas famílias, sendo criadas como turcas, apagando assim suas origens culturais. Em 1991, com o colapso da União Soviética, a Armênia finalmente conquistou sua independência, mas enfrentou imediatamente conflitos com o Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh, o que limitou o desenvolvimento econômico e social do país. Apesar desses desafios, a Armênia preserva uma rica herança cultural, representada pela resiliência de seu povo. Este pequeno país está situado entre o Azerbaijão e a Turquia, fazendo fronteira ao norte com a Geórgia e ao sul com o Irã. Com uma extensão territorial de aproximadamente 30 mil quilômetros quadrados, abriga uma população de apenas 3 milhões de habitantes. Devido a tensões políticas com a Turquia e o Azerbaijão, a Armênia enfrenta obstáculos para estabelecer parcerias comerciais com esses dois países. Sem acesso ao mar, suas atividades comerciais por terra ocorrem principalmente através da Geórgia e do Irã, ou dependem relutantemente do transporte aéreo para atender às necessidades do país. Yerevan é a capital e a maior cidade da Armênia, além de ser uma das mais antigas continuamente habitadas do mundo. Situada às margens do rio Hrazdan, é o principal centro administrativo, cultural e industrial do país, mantendo o status de capital desde 1918. Com mais de 1 milhão de habitantes, Yerevan é um reflexo da resiliência do povo armênio, que ao longo dos séculos superou inúmeras adversidades. Apesar de um passado marcado por invasões e tragédias, como o genocídio armênio, Yerevan se reinventou como uma cidade moderna e cosmopolita. A cidade é extremamente acolhedora, sendo o local perfeito para explorar as vastas riquezas de uma terra que, por séculos, lutou para sobreviver entre seus vizinhos. No coração de Yerevan está situada a imponente estátua da Mãe Armênia, que simboliza a força e a resistência do povo armênio. Essa figura maternal representa a bravura das mulheres que lutaram e continuam lutando pela paz e pela liberdade. Em contraponto, no sombrio Museu e Memorial do Genocídio, uma chama eterna arde incansavelmente, recordando as vítimas do genocídio armênio. O nome de Yerevan vem de uma fortaleza do período Urartu chamada Erebuni. Situada dentro dos limites da capital, é um excelente lembrete de que Yerevan é uma das cidades mais antigas do mundo. Na província de Kotayk, próximo a Yerevan, encontra-se o magnífico mosteiro de Geghard, um patrimônio mundial da Unesco. Seu nome, que significa lança em armênio, faz referência à lança sagrada que teria ferido Jesus Cristo durante a crucificação e que, segundo a tradição, foi guardada nesse local. O coração do complexo monástico é a Igreja Katogique, dedicada a Santa Maria. Cercado por falésias escarpadas, o mosteiro impressiona por suas capelas, câmaras e túmulos escavados na rocha, além dos numerosos kachkars, as características cruzes de pedra armênias. Um dos destaques do mosteiro é o brasão da família Proshian, esculpido na rocha. A imagem de um cordeiro capturado por uma águia entre 2 leões acorrentados é rica em simbolismo e remete à luta entre o bem e o mal,
um tema recorrente na arte e na literatura armênias. No caminho para o mosteiro de Geghard, um tesouro arqueológico nos aguarda: o Templo de Garni. Erguido no século I d.C., durante o reinado de Tirídates I, esse templo helênico, com suas 24 colunas jônicas de basalto, é um testemunho da rica história da Armênia. Dedicado ao deus persa Mir, associado ao sol e à justiça, o templo representava a influência cultural persa na região. Embora tenha sido parcialmente destruído por um terremoto no século XVII, o Templo de Garni foi meticulosamente reconstruído no século XX. Sua elegância contrasta com a aspereza das formações rochosas circundantes, como a espetacular Sinfonia de Pedras, uma formação natural que se assemelha a tubos de órgão. A calorosa hospitalidade do povo de Garni nos proporciona a oportunidade de vê-los preparar o tradicional lavash, pão armênio feito com farinha, água e sal. Após o processo de amassamento, a massa é lançada contra as paredes do tonir, um forno de barro. O resultado é uma espécie de pão achatado e macio, ideal para ser recheado com uma variedade de ingredientes saborosos. Testemunha de um passado glorioso, a majestosa igreja circular de Svartnots é um símbolo da rica história da Armênia. Construída no século VII, durante um período de grande florescimento cultural e religioso, a catedral representa a alta qualidade da arquitetura armênia da época. Seu nome, Svartnots, que significa Anjos Celestiais em armênio, reflete a importância espiritual do local. A catedral, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, é um testemunho da fé e da cultura do povo armênio. Do local, é possível avistar o Monte Ararat, a montanha onde, segundo a Bíblia, a Arca de Noé repousou após o dilúvio. Ararat, agora em território turco, é um gigante com mais de 5.000 metros de altura, mas, acima de tudo, é um símbolo sagrado para os armênios, considerados descendentes diretos de Noé. O ponto mais próximo de Ararat é o mosteiro de Khor Virap. Foi nesse local que São Gregório, o Iluminador, o primeiro pontífice da Igreja Armênia, foi aprisionado antes de curar o rei pagão Tirídates III de uma doença incurável. Esse milagre levou à conversão do rei ao cristianismo, tornando a Armênia a primeira nação a adotar o cristianismo como religião oficial no ano 301. Gyumri, a segunda maior cidade da Armênia, está localizada no Planalto de Shirak, uma região marcada por desfiladeiros montanhosos. Gyumri é uma das cidades mais antigas de que se tem conhecimento, com artefatos do século VIII a.C. que já mencionam a região. Estima-se que as primeiras povoações datem do século V a.C. Um debate que persiste até hoje é se a cidade foi inicialmente colonizada pelos gregos ou se houve uma colonização anterior pelos cimérios, de onde teria vindo o antigo nome da cidade, Cumairi. O desenvolvimento significativo de Gyumri ocorreu apenas após a vitória da Rússia na Guerra Russo-Persa, que libertou a cidade das antigas dominações turcas e persas. A Armênia passou então a fazer parte do Império Russo, que mais tarde se tornou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1924, Gyumri foi renomeada como Leninakan, em homenagem ao líder soviético Vladimir Lenin. No final da existência da União Soviética, Gyumri sofreu um devastador terremoto em 7 de dezembro de 1988, que destruiu grande parte da cidade e inúmeros monumentos históricos. Atualmente, a cidade enfrenta novos desafios dentro de um cenário econômico capitalista. A maior parte dos investimentos na Armênia tem sido direcionada para a capital, Yerevan. Localizada em um vasto planalto com vista para o majestoso Canyon de Bed, a vila de Odzun é um dos antigos assentamentos da província de Gugark, no histórico Reino da Armênia. O nome da vila deriva da palavra armênia Otsel, que significa ordenar. Segundo a tradição cristã, no século I, o apóstolo Tomé, um dos 12 apóstolos de Cristo, ordenou padres nesse local, dando origem ao nome da vila. Acredita-se que, antes de partir para a Índia, o apóstolo Tomé enterrou as faixas de Cristo ali, e sobre elas foi construída uma pequena igreja. No século IV, o rei Tiridates o Grande e Gregório, o Iluminador, edificaram uma basílica no local, que foi ampliada ao longo dos séculos, alcançando sua forma atual no século VIII, com exceção das Torres do Sino, que foram adicionadas no final do século XIX. Tavush é uma encantadora região montanhosa,
rica em vegetação, onde é possível encontrar cidades tão bonitas quanto Dilijan, conhecida como a Pequena Suíça. Dilijan destaca-se por seu cuidadoso planejamento arquitetônico, um lindo resort turístico e um museu etnológico único, que a tornam uma importante atração para os visitantes. Nos pequenos centros rurais ao sul de Dilijan, encontram-se as comunidades Molokan, russos que se estabeleceram nas pitorescas aldeias de Fioletovo e Margahovich. O Lago Sevan, o maior lago da Armênia e do Cáucaso, situa-se a quase 2.000 metros de altitude, na província de Gegharkunik. Conhecido como a Pérola da Armênia, o lago é um destino turístico popular, famoso por suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes. Às margens do lago, encontra-se o Mosteiro de Sevan, um dos mais importantes monumentos religiosos da Armênia. A vista panorâmica do lago e da região montanhosa é considerada uma das mais belas do país. Aragats, o ponto mais alto da Armênia, é um vulcão extinto composto por 4 picos ao redor de uma cratera profundamente congelada. O Monte Aragats é rico em água subterrânea, e muitas nascentes que brotam do coração da montanha fornecem água potável e fria. Por isso, algumas das vilas mais férteis da Armênia estão localizadas em suas encostas. Existem vários lagos nas proximidades do Monte Aragats, formados pelo derretimento da neve da própria montanha. Um dos maiores é o Lago Kari, localizado a uma altitude de 3.200 metros acima do nível do mar. Aragats é a montanha mais querida e popular da Armênia, atraindo centenas de entusiastas do montanhismo que visitam o país anualmente. Na região, é comum encontrar os Yazidis, um grupo étnico de origem curda. Os Yazidis são fortes defensores da unidade familiar e seguem um sistema de castas sociais. Amberd, cujo nome, segundo a etimologia popular, significa fortaleza nas nuvens, possui um antigo castelo que foi destruído pelos mongóis no século XIII. Suas grossas paredes de pedra pendem sobre uma encosta do Monte Aragats e silenciosamente parecem vigiar a bela igreja construída em 1026, que está ancorada no fundo do vale. Chegamos a Ekmiadzin, o coração espiritual da Igreja Apostólica Armênia e sede do Patriarca Supremo. A catedral, uma das mais antigas do mundo, foi construída por São Gregório, o Iluminador, quando a Armênia se tornou o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial. Segundo a tradição, o santo teve uma visão na qual Cristo desceu do céu, indicando com um martelo de ouro o local exato onde a basílica deveria ser erguida. Daí o nome Ekmiadzin, que significa o lugar onde o Filho unigênito de Deus desceu. Os armênios têm seu próprio alfabeto e sua própria língua, que é, constitucionalmente, a língua oficial do país. A criação do alfabeto armênio é tradicionalmente atribuída ao monge Mesrobes Mastósio, que, em 405 d.C., desenvolveu um alfabeto com 38 caracteres, inspirado parcialmente em letras gregas. Esse novo alfabeto foi utilizado pela primeira vez na tradução da Bíblia hebraica e do Novo Testamento cristão. A criação do alfabeto armênio por Mesrobes Mastósio foi fundamental para a consolidação da identidade nacional armênia e para o fortalecimento da Igreja Apostólica. Graças à escrita, os armênios puderam preservar sua língua, sua cultura e sua fé. Com profunda devoção à Virgem Maria e aos princípios do cristianismo, os armênios mantiveram sua fé intacta ao longo dos séculos, mesmo diante de diversas adversidades. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.